Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Thalita, prazer, Thalissa, né? Prazer ter aqui você conosco, tá? Fique à vontade. Obrigada. Ô, Thalissa, eu vou fazer, como já é de costume, uma leitura de abertura do livro Fonte Viva. E se o pessoal que estiver acompanhando conosco aí quiser acompanhar, é a lição de número 110, a página 124. E o título da lição é Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus está em Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais imenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copiosos materiais de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas deste modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente para o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, essa foi a nossa lição, né, de harmonização, de abertura, bem interessante para que nós continuemos caminhando, né, fazendo o melhor de nós a cada dia, procurando praticar o aprendizado da doutrina espírita e tentando nos melhorar como pessoas e como espírito todo dia, né? Toda hora. Agora eu queria convidar para que nós possamos fazer nossa prece de abertura, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador neste momento, cada um na concepção que faz dele, seja no belo sorriso de uma criança, na imensidão do mar, numa bela cachoeira, num campo verdejante, na beleza de uma flor, enfim, cada um neste momento possa se tranquilizar na sua casa, no seu ambiente aí, no aconchego do seu lar, e formar conosco neste momento essa corrente do bem. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, mais uma vez nos reunimos aqui nesta noite de quinta-feira para a divulgação da doutrina espírita. Falamos em nome do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB. Estamos recebendo nesta noite a Thalissa. Pedimos para ela, Pai, neste momento, toda a intuição necessária para que ela consiga passar para nós o estudo da noite e que nós consigamos extrair a essência das informações que lhes serão passadas, que elas possam somar no nosso conhecimento e nos auxiliar na nossa caminhada diária. Pedimos também a toda a espiritualidade de luz, ao Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiães e protetores, que possa estar auxiliando a cada irmão que esteja acompanhando conosco aqui neste momento, a cada irmão que esteja em dificuldades
seja ela na parte da saúde, na parte financeira, na parte amorosa, qualquer dificuldade que eles possam estar enfrentando neste momento, que eles possam ser consolados e amparados neste momento. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que eles possam, neste momento, estar recebendo o alimento do corpo físico e recebendo essas vibrações também, a visita da espiritualidade, dos seus mensageiros espirituais neste momento. Que cada lar representado aqui nesta noite hoje possa ser visitado e possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, para que tenhamos uma boa convivência diária. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão de iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouco eu volto, tá, Alice? Fica à vontade, tá? Tá bom. Valmir, você consegue passar a apresentação? Deixá-la grande? Aí você vai ficar no quadrinho, isso. Ah, ótimo. Obrigada. Tá? Bom, então vamos lá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que vocês estejam em paz, nos seus lares, nas suas casas. E que estejam com uma atenção e uma presença, né, nesse momento do nosso estudo de hoje, para a gente discutir um tema que eu estou muito feliz em falar, que é o Espiritismo e Ecologia, porque é um tema muito caro a mim, é meu tema de estudo, assim, fora da doutrina espírita, e eu senti de trazer isso para o estudo da doutrina, porque apesar de ser uma questão super importante, ela ainda é pouco falada dentro da doutrina. Então, eu trouxe essa questão, qual o nosso papel dentro da ecologia, dentro da questão ambiental, não só enquanto cidadãos, eu acho que isso nós já sabemos bastante, mas enquanto espíritas, temos algumas responsabilidades um pouquinho diferentes devido ao nosso conhecimento, né? Então, é aquela fala da doutrina que muito será cobrado de quem a muito foi dado. E esse conhecimento, ele faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior em todos os níveis da nossa vida e também no nível do cuidado com a natureza e com os outros seres. Eu vou usar alguns termos aqui que talvez sejam um pouco diferentes para vocês, né, que são mais da área ambiental, de alguns assuntos que eu vou trazer, e eu vou explicando isso ao longo do nosso estudo. Então, eu espero que vocês gostem, e também se quiserem fazer perguntas, eu já falei para o Cleverson e para o Valmir, que vocês podem enviar pelo chat, enfim, de qualquer forma, e me interromper a qualquer momento que a gente faz esse bate-papo e responde por aqui. Bom, então, alguns dos maiores desafios da nossa humanidade atual, para situar, né, o que eu chamo de desafio, o que eu chamo de humanidade atual, eu estou falando aqui dessa humanidade que vive hoje no auge da transição planetária, que nós já sabemos através da bênção do conhecimento da doutrina espírita, que esse é um dos momentos mais desafiadores pelo qual o planeta está passando, e também mais importantes, né? Aquele momento que a gente chama assim de ponto de mutação, onde tudo vai se transformar. E esses momentos, eles são tão desafiadores porque eles têm uma característica que, aparentemente, tornam isso tudo meio caótico, né, a situação. Então, o que nós conseguimos ver é um caos, é uma bagunça, porque é muita transformação acontecendo, e ao mesmo tempo que tem muitas coisas ruins acontecendo, muitas coisas difíceis acontecendo, também tem muitas ideias novas surgindo, muitas transformações positivas na direção do mundo de regeneração, e isso tudo causa uma aparente bagunça, né? Nós sabemos, e eu estou falando que é aparente, porque nós sabemos que a mão divina está conduzindo todo esse processo, Jesus está conduzindo todo esse processo enquanto governador espiritual do nosso planeta. Então, assim, não tem como ser bagunçado, né? Não tem como dar errado, porque nós temos uma inteligência muito maior que nós mesmos, que nós nem conseguimos entender conduzindo isso tudo. Então, cada situação, cada acontecimento,
é extremamente necessário para esse nosso processo de transformação, ainda que nós não consigamos enxergar num primeiro momento com a nossa mente limitada. Mas, enfim, né, esses desafios que envolvem esse momento do planeta, que estão muito claros para nós, assim, eu acho que especialmente depois da pandemia, eu elenquei eles aqui, né? O primeiro, assim, isso não está em ordem de importância, mas são as questões mentais e emocionais. Então, isso está muito claro do quanto que nós, a partir de um olhar mais interno, né, para o nosso ser, depois da pandemia, nós estamos nos deparando com questões muito desafiadoras. Então, eu costumo dizer que parece que o véu, assim, da ilusão, né, das nossas distrações, ele ficou muito mais fraco. A gente começou a, de fato, ter que olhar para dentro e fazer essas transformações necessárias. E isso, nesse momento do planeta, junto com tudo que está acontecendo, causa uma questão muito grande de ansiedade, principalmente, né, da depressão, enfim, todos esses distúrbios mentais que nós estamos vendo em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor. Isso era esperado, o Divaldo fala disso, né, que 2025, 2026 seriam anos muito difíceis nesse sentido, mas é o nosso deserto pessoal que nós precisamos atravessar com a ajuda de Jesus, com a ajuda da doutrina. E por que eu estou falando dessas questões mentais quando a gente está falando de questão ambiental, né? Para já começar dizendo que não existe uma separação entre o que acontece na natureza e entre o que acontece conosco. Então, essa é uma das nossas maiores ilusões, assim, que nós somos separados da natureza. Então, Deus fez tudo isso, né, a partir da sua própria potência divina, a partir do princípio divino. Então, o mesmo princípio que me anima, anima também uma árvore, um pássaro, um cachorro, um gato. Então, nós dividimos algo muito importante, que é a nossa essência. Então, se o planeta, enquanto natureza, ele está sofrendo, não assim por ele mesmo, né? Mas se ele está sofrendo as consequências das nossas ações, mas também das transformações naturais pelas quais ele passaria, nós também sofreremos essas questões. Então, hoje, na psicologia, nós já temos termos como ecoansiedade, né? Que se refere àquela ansiedade que tem a ver com as mudanças climáticas, com todas as questões ambientais que estão acontecendo e nas quais nós geramos essa ansiedade em nós por nos depararmos com um planeta que parece, talvez, caminhar para uma extinção. Isso tudo eu estou falando fora da doutrina espírita, porque na doutrina espírita nós sabemos que isso não vai acontecer, pelo menos não tão cedo, já que o mundo está se tornando um mundo de regeneração. Bom, outra questão, né, que sempre foi uma problemática importante, mas cresce cada vez mais nos últimos anos, é a desigualdade social. Então, para vocês terem ideia, na pandemia, os bilionários que já eram bilionários aumentaram as suas riquezas e mais pessoas começaram a passar fome. E as questões ambientais, né, que talvez sejam as maiores urgências desses anos do nosso tempo, e aí a gente coloca as mudanças climáticas, a escassez de recursos, né, de recursos hídricos, de alimento, enfim, de mineral, de tudo que a gente precisa para manter o nosso estilo de vida, e a geração de resíduo, que nós estamos produzindo cada vez mais lixos e nós não temos o que fazer com esse lixo, e isso está se tornando um grande problema. Então, se há pouco tempo, né, eu digo muito pouco tempo, eu acho que 2018, 2019, a questão ambiental ela era muito restrita a grupos específicos que estudavam isso. Então, é uma questão para mim há muito tempo, e eu lembro muito das pessoas acharem que isso não era importante. Inclusive, nós éramos chamados de ecochatos, né? Tem até pessoas que são realmente um pouco chatas, mas assim, nós éramos chamados de ecochatos porque esse não parecia ser um tema relevante para as discussões. E aí veio a pandemia, nós começamos a entender, através da ciência, né, as relações entre o vírus da Covid e todos os outros vírus que já causaram epidemias e pandemias com a degradação ambiental, né, e como que isso acontece
Nós vamos entrando em locais, por exemplo, na floresta amazônica, né, nas florestas tropicais do mundo, adentrando locais que não eram habitados por humanos. Nós vamos desmatando esses locais, e aí lá a gente pega um vírus e leva esse vírus para a cidade, ou então esses animais, esses mosquitos, esses transmissores que estavam nesses locais, eles começam a ir para a cidade por conta do desmatamento, para buscar alimento. No caso agora que nós estamos tendo esses surtos de dengue, de outras doenças, né? Isso tem muito a ver com a quantidade de chuva, com calor excessivo. E aí nós começamos a entender que, na verdade, as nossas ações, elas têm muito mais impacto na nossa vida do que nós pensávamos até então, né? Então, tudo que nós estamos fazendo com o planeta desde alguns bons anos está tendo uma consequência muito clara agora. Então, esse tema, atualmente, ele se tornou um tema assim, central nas discussões, e a gente vê isso, né, porque você liga um noticiário, um telejornal, e não tem como, sempre tem uma notícia falando da questão ambiental. As pessoas, nas suas conversas comuns, assim, no dia a dia, elas estão falando disso, quando se referem, por exemplo, ao calor, já sabem, né, dessa relação, desse calor extremo que a gente viveu ano passado e está vivendo esse ano, com a questão ambiental. Então, isso está se tornando muito mais palpável, né? E por isso que eu decidi fazer esse estudo para ver qual que é o olhar da doutrina sobre tudo isso, né? Como que ela nos diz que a gente precisa se comportar em relação a isso tudo e o que isso significa nesse momento de transição planetária. E aí, eu achei um material riquíssimo, assim, essa é a minha grande felicidade, assim, ter encontrado a doutrina espírita, é que ela é extremamente moderna, atual, ela nos fala sobre tudo. Então, nós não temos essa desculpa de, eu não sabia que eu deveria me comportar assim, porque literalmente todos os assuntos são comentados pela doutrina de alguma forma, né? E a Joana de Ângeles, como sempre, também é bastante atual nas discussões. Ela fala disso em diversos livros dela, inclusive relacionando com essa questão da saúde mental, como eu falei anteriormente. E eu trouxe um trechinho aqui dela descrevendo o que está acontecendo, e eu vou ler para vocês e com vocês, né? Então, vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza, por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. Aqui eu queria fazer um parêntese com vocês de como as nossas ações elas podem reverter essas questões ambientais, né? Essas crises ambientais. Porque a camada de ozônio nos últimos anos ela tem sido fechada novamente. Eu não sei se vocês lembram quando começou a se discutir isso, e aí mudou ali o processo de fabricação das geladeiras, os aerosóis, que eram as grandes causas desse buraco na camada de ozônio. E viu que se tinha um problema muito grande nesse sentido e que nos próximos anos a gente teria um grande problema. E a humanidade como um todo encontrou soluções de forma muito rápida e a camada de ozônio, então, ela vem fechando, que é uma notícia excelente, assim, de como a natureza ela se regenera de forma rápida, se a gente tiver essa ação de prontidão, né? Aí ela fala, o abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. Então, as questões dos distúrbios do intestino irritável, a falta de vitaminas, B12, as alergias alimentares, já tem vários estudos que falam como que isso está relacionado com a pobreza do solo devido ao uso excessivo de agrotóxicos, né? E o Brasil é um dos campeões aí nesse sentido. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. A diminuição do volume da água ameaça regiões onde a vida se encontra a perecer. A presença do mercúrio nos rios enseja-lhes o envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. Então, a Joana, super atual, né? Falando aí do que viria a acontecer ainda depois. Não sei se vocês chegaram a acompanhar no começo do ano passado a crise dos Yanomamis, daquele povo indígena bem no norte do nosso país, tinha várias crianças desnutridas, as pessoas estavam morrendo de fome,
devido à presença excessiva do garimpo na região, né? Então, quando o garimpo entra nesses lugares, além de desmatar, ele também contamina os rios com mercúrio para encontrar ouro. E essas populações ribeirinhas que ela fala, né, as populações indígenas e as outras populações que vivem ao redor do rio, elas dependem desse rio como fonte de subsistência, tanto para beber água, para cozinhar, para pegar o peixe. Eles não têm outras formas de sobreviver. Então, quando isso está contaminado, eles ficam doentes ou deixam de se alimentar. E quem quiser acompanhar mais essa situação, tem muita coisa para ir na internet, para entender melhor. Ela continua: o aumento de áreas desérticas, o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta, que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. Né? Então, percebam o momentaneamente, porque a doutrina sabe para onde a gente está caminhando. A vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. O que ela está querendo dizer aqui? Que a ética da natureza, a ética de Deus, né, a ética de amor, ela é a mesma. Então, o cuidado com a natureza faz parte da lei divina, porque é parte da criação. Então, como que isso seria menos importante do que cuidar uns dos outros, né? Quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, ele não disse se esse próximo é um próximo só humano, se nós devemos amar só os nossos irmãos humanos. Pelo contrário, Jesus foi um grande ecologista, a gente pode fazer esse estudo um dia, né? E esse próximo é também a nossa natureza, porque se a natureza foi criada por Deus e se ela contém esse princípio divino, e se tem essa interdependência com seres humanos, ela também está dentro dessas leis divinas. Então, nós precisamos nos atentar para isso com o grau de importância que isso merece. Não é um assunto menor dentro da doutrina e nem dentro das nossas vidas. Isso faz parte do nosso amor, da nossa caridade, da nossa ética do cuidado, né, com a criação de Deus. O Chico, ele tem essa frase que eu achei muito boa, que ele fala que nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, ou seja, um mundo de regeneração. Porém, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Eu não sei exatamente o que o Chico quis dizer com isso, mas eu arriscaria aqui uma interpretação, né, visto todos os outros estudos, de que, sim, o mundo vai se tornar um mundo de regeneração, independente se a gente tiver essa dignidade ou não, porque esse é o processo natural de evolução, ainda que isso demore um pouco mais para acontecer, isso a gente não sabe. Mas talvez nós não estejamos aqui para ver, né? Talvez sejamos exilados em outros lugares, se a nossa vibração não estiver compatível com a vibração do planeta. Mas uma outra coisa que fica subentendida assim nessa frase é que ninguém nos disse exatamente como vai ser o mundo de regeneração. Então, nas comunicações espirituais, nós não temos detalhes acerca disso. E eu acredito que isso é porque o resultado de como vai ser o mundo de regeneração, pelo menos nos primeiros tempos, ele tem muito a ver com as nossas ações no agora, nesse momento de transição planetária. Então, todos os dias a gente está construindo o futuro, né? E nós podemos ter um mundo de regeneração, como Marte, por exemplo. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome, mas que o irmão X, ele conta que Marte fez o seu processo de regeneração sem necessariamente ter que passar por grandes catástrofes, por guerras, porque eles conseguiram entender mais rápido do que a gente, né, a necessidade da evolução, seguir as leis divinas, e eles fizeram esse processo de forma mais tranquila do que a Terra está fazendo. Então, pode ser que os nossos primeiros anos no mundo de regeneração sejam anos vivendo num planeta devastado, se esse for o resultado, né, do nosso plantio. Então, eu deixo esse si como um chamado à responsabilidade e à consciência do que a gente está plantando nesse momento. E qual que é o papel do Brasil na regeneração? O Brasil, para começar, ele tem o maior número de espíritas do mundo. Isso é muito expressivo.
E nós já sabemos por quê, né? Nós sabemos que o Brasil é um centro importante, né, no mundo de regeneração, a pátria do Evangelho, né, o coração do mundo, e ele tem o formato de coração. Então, ele foi pensado justamente para guardar esses princípios do ensinamento do Cristo, da compaixão, da fraternidade, da amorosidade, e a gente consegue ver isso no nosso povo, ainda que nós tenhamos milhões de outros defeitos e de coisas a serem trabalhadas, mas essa é um fato. Mas, para além disso, nós temos uma importância fundamental na questão ambiental. Então, nós guardamos a maior floresta do planeta, a Amazônia, e essa floresta, junto com todos os outros biomas do nosso país, tem a maior biodiversidade, ou seja, o maior número de espécies de flora e fauna, né, de animais e de plantas. Então, a gente guarda uma riqueza sem precedentes assim no mundo. E nós também, atualmente, somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, o que significa nós, enquanto espíritas, estarmos exatamente nesse país, na transição planetária, e com essa questão ambiental sendo a questão talvez mais urgente assim, do nosso planeta no momento? Isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que o Brasil ele tem um protagonismo super importante em ensinar para o mundo que o cuidado com o planeta também faz parte da doutrina do Cristo, também faz parte de uma lei divina universal que precisa ser cumprida. E talvez fazendo isso aqui, né, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletividade, no nível governamental, enfim, todas essas questões, isso seja um exemplo para o mundo de como eles precisam agir em direção ao mundo de regeneração. No livro, por falar em mundo de regeneração, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, que é psicografado pelo Divaldo, ele relata uma comunidade espiritual que existe no coração da Amazônia. Então, lá ele dá vários detalhes, mas ele vai contar mais de uma reunião que Ismael convoca, né, no coração da floresta, em nome de Cristo, com os espíritos que cuidam de diversas regiões do planeta para falar do processo de transição planetária. E aí ele vai descrevendo e ele fala que a floresta amazônica ela contém uma riqueza inestimável, assim, no sentido científico, no sentido dessa fauna e dessa flora. Então, ali na floresta tem remédios, medicações que nós nem imaginamos que vão ser grandes fontes de cura no futuro. Mas não só isso, né? E aí eu estendo um pouco também para os nossos estudos, mas ali na floresta existem sabedorias que nos ensinam como ter uma relação muito mais harmônica com a natureza. Por exemplo, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, que podem nos indicar muito um caminho de como fazer essa transição de forma mais harmônica e de forma mais suave. Então, esse tema ele já chegou na doutrina de várias formas, né? A FEB, o ano passado, lançou permanentemente a campanha espírita de conscientização ecológica. Eles tiveram esse evento lá na sede da FEB em Brasília, que foi o Festival da Terra, e a FEB tem falado bastante dessa questão, tem apoiado muitas publicações que se voltam para a ecologia e para o espiritismo, e aí a gente vê o quanto que a doutrina ela também está atenta a essas questões, por isso nós também precisamos estar. Um outro motivo importante para a gente estar estudando esse tema, e aí, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, me falem, porque eu sei que para muitos de vocês pode ser um assunto completamente novo, assim, tá? Então, enfim, vamos tentando compreender o que for possível, e o que não for possível eu posso explicar depois. A justiça intergeracional é um conceito que a gente usa na ética ambiental, fora da doutrina espírita, mas que eu trouxe porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente estuda. Então, o que é isso, né? Quando a gente fala de gerações futuras, existe uma ética que se preocupa com aquilo que as nossas ações de hoje vão deixar de resultado para as gerações futuras. Então, pensem que muitas das nossas ações em relação ao planeta não vão impactar exatamente nós mesmos, né? Principalmente as pessoas que já estão numa idade mais avançada, talvez não vejam os resultados dessas ações. Mas os filhos, os netos, as outras gerações, talvez peguem um planeta no qual seja
muito mais difícil viver bem por conta do impacto das gerações passadas. Então, a justiça intergeracional, ela quer dizer, ela quer prescrever uma ética e um comportamento, né, que seja harmônico em relação à natureza, que cuide da natureza, para que as próximas gerações, elas não sofram as consequências disso. E o que isso tem a ver com reencarnação? Porque no nosso caso, nós sabemos que, muito provavelmente, as próximas gerações somos nós mesmos. Nós que iremos voltar, né? Se assim merecermos voltar para o mundo de regeneração, somos nós que vamos sofrer as consequências das ações dos nossos eus do passado. Isso é muito único, né, da doutrina, e eu falo não no sentido de voltar para um egoísmo, assim, então se sou eu que vou sofrer, não é o outro, eu vou cuidar do planeta, não nesse sentido, mas no sentido de dizer que nós estamos plantando aquilo que nós mesmos vamos colher, então não tem fuga, não tem escapatória, a lei de causa e efeito, ela também serve para isso, né, para o planeta no qual nós vamos habitar. Então, mas o que é ecologia, no fim, né? Então, ecologia é o estudo da casa onde a gente vive, ou do lugar onde a gente vive, que no caso é o planeta Terra. Então, oiko significa casa, né? E o logos significa estudo. E a ecologia é o estudo desse lugar, nada mais que isso. A ecologia profunda, que eu trouxe para a gente linkar com o espiritismo, é uma forma de ecologia, uma proposta de ética ambiental, ou seja, uma proposta de comportamento humano em relação à natureza, que vai reconhecer essa interconexão e essa interdependência entre todos os seres vivos e do ambiente. Então, vai buscar essa relação que seja harmoniosa, que seja respeitosa, que promova essa valoração intrínseca de todas as formas de vida. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse termo. E, para isso, ela defende mudanças estruturais na nossa sociedade, mas também em nós mesmos, para que nós possamos ser agentes de cuidado da natureza, não de destruição. A ecologia rasa, né, ou o nosso modus operandi normal, ela vê o ser humano como algo separado da natureza, como algo acima da natureza, como se nós fôssemos superiores e, portanto, controlássemos todo o resto, e todo o resto tivesse apenas um valor instrumental para a gente. O que é isso, né? Quando a natureza tem um valor instrumental? É quando você enxerga a natureza como apenas um benefício para si próprio. Então, uma árvore, ela só tem valor se ela me dá alimento ou se ela me dá sombra. Mas se ela não faz nada disso, para algum ser humano, ela pode ser cortada, que não faz diferença. Geralmente é assim que a gente age, ainda que não de forma consciente. E a ecologia profunda, ela vê o mundo não como esses objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão conectados e são interdependentes. Então, eu dependo da árvore tanto quanto a árvore depende de mim, o animal depende do outro tanto quanto eu dependo do animal, e tudo isso está conectado. A ecologia profunda, ela vai reconhecer o valor intrínseco de todos os seres vivos, que é aquele valor que os seres vivos têm, independente do benefício que eles causam aos seres humanos. Ou seja, uma árvore, ela tem um valor por ela mesma, simplesmente porque ela é parte da criação, e não porque ela me beneficia ou não. Espero que isso tenha ficado mais ou menos claro. E o Chico, ele fala disso numa frase linda, né? Ele diz, então, que a interdependência é quando a vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. Nós somos interdependentes, não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Então, não tem como a gente ter essa harmonia, a gente buscar essa harmonia, essa paz interna, se nós estamos causando destruição, seja para a natureza, seja para uma outra pessoa. O que ele está dizendo aqui nós somos interdependentes. E enquanto houver sofrimento em um só ser, seja esse ser humano ou não humano, nós também vamos estar em sofrimento. Eu sou professora de yoga também, de meditação, e no yoga a gente tem um mantra que eu acho muito lindo, assim, que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que quer dizer que todos os seres sejam livres, felizes e tenham paz. Todos os seres em todos os lugares do planeta sejam livres, felizes e tenham paz.
Porque dentro do yoga a gente tem essa consciência de que não existe a paz completa se tiver alguém perto de nós, né, ou longe, assim, no sentido de planeta, que esteja em sofrimento. E da doutrina espírita fala a mesma coisa, né? Dr. Bezerra de Menezes recusou várias vezes o convite de Maria, mãe de Jesus, para habitar outros mundos, outros planetas, porque ele disse que ele não seria completamente feliz, não estaria em paz enquanto tivesse um brasileiro em sofrimento. Então, esse também é o pensamento das grandes almas, né? E aqui a gente consegue ver a interconexão. Por exemplo, essa é uma foto do interior do cérebro humano, né? Das atividades dos neurônios. E esse é o interior de uma galáxia. E aqui a gente consegue muito ver o quanto esse princípio divino ele está em tudo, seja num micro objeto, né, como o cérebro humano, perto de uma galáxia. Não existe um grau de importância. Para Deus, tudo é importante. E eu resolvi fazer o seguinte, trazer alguns princípios da ecologia profunda, que é essa proposta filosófica, essa ética ambiental da ciência, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas como a doutrina espírita ainda, apesar de ter bastante estudo, né, sobre a questão ambiental, a gente encontra isso um pouco mais aprofundado na ciência, e a doutrina espírita nos permite esse diálogo, eu trouxe a ecologia profunda para relacionar com o conhecimento da doutrina espírita, para a gente ver quando elas se encontram e quando elas se desencontram. Então, a ecologia profunda, ela traz 8 princípios para o nosso comportamento. Então, 8 princípios para que a gente, enquanto sociedade, tenha uma relação melhor com a natureza, de mais cuidado. O princípio 1, ele fala o seguinte: o bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a Terra tem valor em si próprios, que é aquilo que a gente falou, valor intrínseco ou valor inerente. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não humano para os propósitos humanos. Aqui ficou um pouquinho cortado, mas originalmente não está assim, mas eu vou ler para vocês. No Espiritismo, o que a gente encontra sobre isso? Né? O Emmanuel vai falar que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e as aquisições sagradas para a vida imortal. É aquilo que a gente estava falando, tudo tem um princípio divino contido em si, seja uma pedra, seja um ser humano, seja uma galáxia. Então, tudo importa, tudo é sagrado e tudo está obedecendo a uma lei de evolução, né? Que ele diz, eles estão também tentando seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal, assim como nós, e, portanto, nós precisamos respeitá-los. O princípio 2 da ecologia profunda diz que a riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a realização desses valores e são valores em si mesmos. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas assim, além da importância de cada ser da natureza, ou seja, de cada animal, de cada plantinha, também é uma riqueza a diversidade em si. Então, a gente reduzir a diversidade do nosso planeta, a diversidade que Deus nos deu para habitar esse planeta, também é atentar contra essa lei divina, porque essa própria diversidade, ela cria mais diversidade. Então, uma floresta como a Amazônia, por exemplo, que tem a maior biodiversidade do mundo, ela é cada vez mais diversa, porque existem espécies interagindo e criando outras espécies, enfim, aquilo tudo está ali num processo de evolução. Enquanto que se a gente continuar num processo de reduzir essa diversidade, de fazer com que as espécies, por exemplo, caminhem para a extinção, a riqueza do nosso planeta ela também vai diminuindo e isso vai nos afetando e afetando todos os seres que habitam o mundo. Aqui também ficou cortadinho na apresentação. O Espiritismo diz o seguinte, o Emmanuel fala que o animal caminha para a condição do homem tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. No campo das formas efêmeras, cada ser, portanto, pode residir à parte na elaboração dos próprios valores, que o erguerão aos níveis mais altos da vida. Entretanto, no mundo das essências, emanar-se-á com todo da criação, crescendo para a unidade cósmica.
Aí vamos lá para baixo. Ele fala: se é justo esperar pelo amor que verte sublime do céu em teu benefício, é preciso derramar esse mesmo amor nas furnas da terra, a que consciências fragmentárias se acolhem, contando contigo para que se eduquem e aperfeiçoem. Ou seja, assim como os anjos nos auxiliam no nosso processo de evolução, nós também somos os anjos dos animais, por exemplo, e eles também estão no nosso encalço para que eles possam evoluir. Então, a gente tem um papel super importante em ajudar a natureza no seu próprio processo evolutivo. Só que, ao contrário disso, a gente ainda está destruindo a natureza. A gente precisa primeiro parar de destruir e depois começar também a falar da questão de ajudá-los na sua evolução. O princípio 3 diz que os seres humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza, essa diversidade de vida, exceto para satisfazer suas necessidades humanas vitais. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, que traz esses direcionamentos de comportamento, ele fala que nós temos que nos esquivar de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. Então, eu sei que muita gente, né, ainda sente muita vontade de comer carne, por exemplo, não sente uma inclinação para o vegetarianismo, e tá tudo certo, né? Isso a doutrina espírita, inclusive, diz que faz parte do nosso processo evolutivo, mas a gente também não pode ser daquelas pessoas que falam, eu como mesmo, e quanto mais eu comer, mais eu fico feliz, melhor é, por causa desse tipo de comportamento que nos está sendo direcionado, porque esses animais, eles estão dando a vida para que a gente possa continuar com a nossa vida orgânica, né? Então, isso é muito importante, porque ele é parte da criação de Deus. Então, a gente tem que reconhecer as nossas limitações e nos respeitar, mas também saber para onde estamos caminhando, na direção do fim de todos os tipos de crueldade. O princípio 5, ele vai falar que a prosperidade da vida humana e das suas culturas é compatível com um substancial decrescimento da população humana. O florescimento da vida não humana exige essa diminuição. Esse princípio ele é super polêmico dentro da ecologia profunda, porque ele está querendo dizer que as pessoas precisam ter menos filhos, né? Essa é a ideia. E ele é polêmico, inclusive, no campo filosófico, e eu acho que essa parte não bate muito com a doutrina, porque na doutrina espírita existe uma lei divina coordenando até os processos reencarnatórios, né? Então não existe nada por acaso, nem essa superpopulação mundial. Então esse a gente passa. O princípio 5 diz que a atual interferência humana no mundo não humano é excessiva e a situação está piorando. O Espiritismo vai falar com a Joana, né, que essa agressão ecológica, em nome da nossa liberdade humana, destrói, mutila, mata, e que a liberdade real, ela começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo e do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime e viola, e aqui ela está falando tudo da questão ambiental, tá? É adversário da liberdade. Então, Jesus, né, sintetizou os meios de conseguir essa real liberdade na busca pela verdade, a única opção para tornar o homem realmente livre. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritas que resume muito essa prisão que a Joana está falando, né, que é a prisão que a gente causa para nós mesmos quando nós agredimos a natureza, quando nós causamos essa agressão ecológica, que é o consumismo, uma das grandes chagas assim da humanidade atualmente, que vem da outra grande chaga, que é o egoísmo, né? Então o Livro dos Espíritos já naquela época trazia essa pergunta. Eu acho que também quase como uma profecia assim do futuro, porque imagina se eles estivessem falando dos dias de hoje, né? Então, o consumismo ele cresceu exponencialmente ali a partir dos anos 50, 60, e a gente já causou mais danos ao planeta nessas últimas décadas do que em toda a história da humanidade, para vocês entenderem quanto que a situação se acelerou, né? E a pergunta 705, então, é o seguinte: Kardec pergunta para os espíritos:
Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E Kardec, ele era extremamente inteligente, né? Não é à toa que ele foi escolhido para essa função. Então, é claro que essa pergunta, ela tem uma sugestão, assim, de fazer com que os espíritos quase que o respondam dando uma bronca, né? Por ele falar que a Terra nem sempre produz o bastante, para que eles descrevam a situação de forma mais clara. Então, eles respondem: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa, ele, o homem, a natureza, do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, seja na questão alimentar, nos exageros alimentares que passam muito além das nossas necessidades vitais, mas seja no nosso consumo de outras formas, né, de roupas, de produtos, enfim, até de experiências, nós estamos causando esse dano ao planeta porque o planeta ele não tem a capacidade de suportar todo esse nosso luxo, todo esse nosso egoísmo, né, essa ânsia de querer sempre mais. Mas se a gente soubesse regrar esse nosso viver e vivêssemos com o necessário, com aquilo que é suficiente, teria o bastante para todo mundo. Então, para vocês terem ideia, se todo mundo vivesse como um americano, um norte-americano médio, a gente precisaria de mais ou menos 3 terras para continuar sobrevivendo. Então, a cada dia, a cada ano, eu não sei se vocês já viram essa data, né? Que é a data que a gente chega no limite do nosso consumo na Terra, e essa data tem ficado cada vez mais cedo. O ano passado eu acho que foi em julho. Então, em julho a gente chegaria naquele limite. Nós consumimos já o que seria possível nesse ano. E isso está acontecendo cada vez mais até que não haja planeta para todo mundo, né? E para algumas pessoas, elas já realmente não têm alimento, sofrem uma escassez muito grande para sustentar a vida de luxo de outras pessoas. O princípio 6 vai dizer que, em conformidade com os princípios anteriores, as políticas precisam ser mudadas. As mudanças políticas afetam as estruturas básicas da economia, da tecnologia e da ideologia. A situação que resultará dessa alteração será profundamente diferente da atual. Aí a Joana vai trazer esse relance assim do mundo de regeneração, né? Então ela fala o seguinte: as indústrias respeitarão os direitos do cidadão, mediante horários de trabalho justo e espaços para repouso, espairecimento e estudo, mas também preservarão a natureza. O ser humano não foi criado para ter as suas forças exauridas, como se for uma alimária infeliz, no justo momento em que os amigos dos animais levantam-se para profligar contra os abusos e a impiedade com que muitos os tratam. A agricultura receberá maior respeito, tornando-se milagroso instrumento de provisão para as multidões que não mais experimentarão fome ou escassez de alimento. E aí o princípio 7, vou resumir um pouquinho aqui, que o nosso tempo está acabando. Ele diz que vai haver uma consciência profunda da diferença entre o grande, a quantidade, e o importante, qualidade, que tem a ver com o que a gente estava falando de consumismo. Então, a qualidade, a suficiência, ela vai ser muito mais importante do que a quantidade de coisas que a gente tem. E aí o Emmanuel vai trazer que nós temos gratuitamente o céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores, amigas, frutos, flores, cor, luz, tantas possibilidades de trabalho. Tudo isso que Deus nos deu para que a gente possa cumprir o nosso processo reencarnatório nesse planeta. Então, tudo mais que a gente precisa né, assim, mais do que o suficiente, está atentando contra essa lei divina. E o princípio 8, que fala que aqueles que subscrevem os princípios da ecologia profunda têm a obrigação de tentar implementar direta ou indiretamente as mudanças necessárias. E a gente sabe o quanto que isso também é uma realidade para a doutrina espírita, né? A partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem essa obrigação de tentar, né, de ter a intenção, não é a perfeição, de começar a aplicar os seus princípios.
Então, agora que vocês têm um pouco desse conhecimento, vocês têm também uma responsabilidade de tentar levar isso para as próprias vidas, né? E a Joana fala que a ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque é fruto do amor, do respeito, à lei natural vigente em toda parte. E aqui eu ia falar um pouquinho do Eurípides, né, que também traz essa proposta da natureza, da educação na natureza, da pedagogia relacionada à educação, mas não vai dar tempo da gente falar muito hoje, foi só uma homenagem para a casa de vocês também, desse irmão, né, que nos ensinou tanto, em tantos sentidos e também nesse sentido. E algumas dicas de como colaborar, então, na casa espírita e também fora da casa espírita. Então, reaproveitar o que se tem, pensar antes de comprar uma coisa nova, ver se você já não tem algo que sirva, fazer troca com os amigos e familiares, comprar coisas usadas. Na questão do lixo, fazer a reciclagem, por favor, isso é fundamental. Quando possível, fazer a compostagem do resíduo orgânico. Então, todos os alimentos que a gente consome, eles são adubos, assim, fontes riquíssimas para o nosso solo. E vocês encontram aí na internet várias formas de fazer compostagem. Escolher produto pelo tipo de embalagem, evitar o uso de plástico. Então, uma dica, assim, muito legal de fazer uma mudança grande amanhã é para quando você for no mercado e for pegar lá suas frutas e legumes, coloca elas direto na cestinha. Eu sei que é muito esquisito isso para quem não está acostumado, mas é completamente desnecessário pegar um saquinho para o tomate, um saquinho para a cebola, um saquinho para o alho, porque você vai chegar em casa, você vai lavar tudo aquilo, você vai descascar provavelmente, então, e aquilo já está exposto no mercado, então aquele saquinho é completamente dispensável. Coloca tudo na sua cestinha, leva para o caixa, e aí dá para a pessoa do caixa já separadinho para ela conseguir pesar, né? Tipo, todas as cebolas juntas, todas as bananas juntas, e coloca ali na sua bolsinha ecológica, de preferência, que você vai fazer uma grande diferença e vai inspirar também todo mundo que estiver ali no mercado te olhando. E por que não, né? Inspirar nessa conduta espírita ambiental, que é uma forma de fazer caridade também. Alimentação, a gente não vai conseguir falar mais disso, não tem tempo, mas assim, talvez escolher um dia para não comer carne. A agropecuária é uma das grandes causadoras do desmatamento no nosso país, seja para fazer pasto ou para criar espaços para alimento para esses animais, né, de soja, de milho e tal. Então, tradicionalmente, tem a segunda sem carne, para você, que você já ajuda muito diminuindo, mas também pode ser qualquer dia. Preferir os alimentos orgânicos e locais, desembalar menos, descascar mais e, claro, ter essa consciência universal, estudando esse assunto, reconhecendo essa interconexão entre todos os seres, colaborar com os animais, com as plantas, com toda aquela natureza que te rodeia. Evitar a poluição não só física, mas a poluição mental e, claro, fazer essa reforma íntima, porque a partir do momento que a gente faz a reforma íntima, que a gente tem o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou no nosso coração, é natural que isso vire uma expressão de cuidado com a natureza. Algumas dicas de leitura para vocês sobre esse assunto, né? Tem um movimento que é apoiado pela FEB, que é o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Eles têm um site cheio de informação, eles têm um grupo de estudo, acho que é toda quinta-feira, no Instagram, no YouTube. E eles fizeram vários livretos com a FEB que reúnem as falas dos livros espíritas sobre esse cuidado com a natureza. Então, foi dali que eu tirei as falas da Joana, do Emmanuel, porque você procura lá por autor e você encontra eles falando disso tudo. Tá tudo disponível no site, tá? É bem fácil de acessar. Esse livro, Ecology, Community and Lifestyle, eles infelizmente só tem em inglês, mas é o livro sobre a ecologia profunda. Então, para quem quiser se aprofundar muito nesse estudo, eu recomendo. Também se encontra gratuito aí na internet. E o livro Espiritismo e Ecologia, do nosso irmão espírita, André Trigueiro, que é um jornalista super competente na questão ambiental. Então, ele traz vários dados no livro sobre a degradação ambiental, sobre tudo que está acontecendo no planeta, e também faz essa relação com as falas do Espiritismo. É um livro super, super interessante mesmo para a gente ter nas nossas casas e nos nossos centros espíritas. E para finalizar, né, estou me esforçando aqui para ficar dentro do tempo,
Eu trouxe essa frase do Jean Leloup, ele não é espírita, ele é um escritor espiritualista, mas eu acho que tem muito a ver para a gente encerrar. E ele diz que aquele que tem um coração desperto nunca está só, porque é próprio do coração permanecer em comunhão com todos os seres. Então, o que eu falei para vocês, né? A partir do momento que a gente faz essa reforma íntima, que a gente abre o nosso coração para a lei divina, para essa compaixão conosco mesmo e com todos os seres, é natural que a gente tenha essa sensação de comunhão com todos os seres. E a gente vê isso nas grandes almas, né? Francisco de Assis tinha uma relação muito especial com a natureza. Chico Xavier tem várias e várias histórias com os animais, com as plantas. Inclusive, ele fazia as suas reuniões ali embaixo do famoso abacateiro, né? Sempre buscando essa natureza para o estímulo das suas forças, mas também como uma amiga. Então, o Chico, né, com toda aquela sua humildade, porque ele era uma alma muito grande, né? Ele é uma alma muito grande, ele estava sempre se colocando em posição de igualdade com todos os outros seres. Então, ele tem muito a nos ensinar. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Pode ter causado algumas dúvidas, e aí eu fico super disponível para responder perguntas por aqui. Eu também, enfim, onde vocês puderem me encontrar. E agora eu vou, a pedido do Valmir e do Cleverson, né, convidar vocês para a nossa prece final, para a gente fechar os nossos olhos, dar uma respirada profunda, trazer essa presença para o seu corpo, sua mente, para a sua respiração, se conectar com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade amiga que veio aqui nos inspirar esse estudo. E a gente agradece a Deus por essa criação divina tão amorosa, por tudo que Ele nos deu, desde a água que nós bebemos todos os dias, ao sol que toca a nossa pele, às plantas que nos fornecem sombra, oxigênio, alimento, ao solo que nos dá sustentação, que nos dá um chão para onde pisar, um lugar para construir as nossas casas, aos animais que também doam suas vidas em nome da alimentação de alguns de nós, mas que são nossos amigos, nossos companheiros nos momentos difíceis, nos momentos bons. A gente se conecta com todos esses seres, sabendo que estamos nos conectando com essa criação maravilhosa, com esse espaço maravilhoso que Deus nos deu. Quando a gente olha para isso, não falta nada. Nada mais é necessário para a nossa evolução. E que assim a gente possa finalizar a nossa noite num estado de muita paz, pedindo que todos os seres, humanos, não humanos, em todos os lugares desse e de outros mundos, sejam livres, felizes e tenham paz. Que assim seja, graças a Deus.